Olá, pessoal, bom dia. Gostaria de saudar a todos com um forte abraço. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nossa terceira semana nessa retomada de semestre com aula de História, né? Então, eu vou compartilhar com vocês umas imagens, né? Uma tela inicial de compartilhamento antes de a gente abordar o nosso conteúdo, certo? Vou compartilhar algumas imagens para vocês instigarem aí a mente de vocês, para ver se vocês reconhecem essas imagens, ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês me dizerem aí, virtualmente, né? Pensem aí, se vocês reconhecem essas imagens. E aí, reconhece essa imagem aqui embaixo, né? O Estátua da Liberdade, né? Essa bandeira, né? Bastante familiar. Esse carinha aqui, né? Que é um carinha para quem assiste aí jornal todo dia está no noticiário praticamente, né? Com as questões polêmicas. E aqui o Sonho Encantado da Disney, né? É isso mesmo, né? Nós estamos falando de Estados Unidos da América, esse país lá do norte e na América é de dimensões continentais, né? País gigantesco que influencia direto e indiretamente na política econômica do mundo, né? Uma das grandes potências mundiais. Então, nós vamos falar na nossa aula de história sobre os Estados Unidos da América, como que os Estados Unidos da América chegaram a esse contexto de potencialidade econômica e territorial, né? Se deu a partir do século XIX. Então, espero que você, ao assistir essa aula, você esteja com o seu livro, né? Então, faça essa recomendação para vocês, que você esteja com o seu livro didático, para vocês acompanharem a sequência de conteúdos, de informações que eu vou abordar através dessa aula, certo? Então, vocês vão se fundamentar no capítulo 8, a partir da página 128 do livro didático de vocês, ok? Então, os Estados Unidos da América no século XIX será a nossa temática da aula de hoje. Como eu falei, né, os Estados Unidos, ele hoje representam uma grande potência econômica, né, e um país territorialmente gigante, né? Então, um país que tem uma extensão territorial muito grande, um dos maiores países que nós temos no mundo. E isso se deu, essa expansão territorial e econômica se deu a partir da conquista do Oeste, a partir da independência, né? Que os Estados Unidos ficaram independentes lá do governo, lá do domínio inglês, a partir do dia 4 de 7 de 1776, né? Observe aí, bem antes da nossa independência aqui no Brasil, né? Então, isso explica muita coisa. Então, a partir da independência do dia 4 de julho de 76, nós vamos ter uma grande expansão econômica e territorial dos Estados Unidos, né? Baseada em dois fatores, seja pelo domínio, pelo poderio bélico de armas que vai ter os Estados Unidos, capaz de dominar territórios, dominar povos nativos, né, os indígenas, ou as relações comerciais que os Estados Unidos vai ter com outras nações europeias e vai acabar adquirindo outros territórios, vai comprar território desses países, dessas nações europeias, né? Então, nesse contexto, né, os indígenas eles representam um entrave à expansão da civilização trazida pelo homem, né? Isso quando a gente fala de nativo, relação do branco, né, do homem branco com o nativo, a cultura europeia vai pregar isso, né? Que o índio é um selvagem, que o índio não tem cultura, que o índio é um empecilho a desenvolvimento, né? E isso justifica aí de diversas formas a opressão que os indígenas vão sofrer, né? E em muitos casos o genocídio que vai acontecer com essas populações nativas aqui na América, né? Então, nos Estados Unidos não é diferente, né? Esse entrave nessa figura indígena como empecilho vai acabar sofrendo essa expulsão de suas terras, essa dominação pelo homem branco, pelos ingleses, que vão dominar os Estados Unidos, né?
Então, nós vamos ter essa expansão justificada, né? Digamos, pelo lado mitológico, né, da crença, aquele embelezamento da crença na mitologia, né? Então, a expansão do território, né, e a expansão econômica dos Estados Unidos vai se caracterizar, né, vai ficar conhecido como a doutrina do destino manifesto, né? Que é a justificativa de que o crescimento econômico, o desenvolvimento territorial, a expansão territorial dos Estados Unidos estava nas entrelinhas aí, digamos, traçado por Deus, né? Era um destino que já estava determinado e ia acontecer, né? Mas vamos tirar esse lado mitológico, né, dessa crença, porque senão seria pensar o seguinte: se Deus, né, pensou nos Estados Unidos, traçou ali nas entrelinhas uma expansão econômica e territorial que levasse os Estados Unidos a esse domínio, a esse poderio que ele exerce hoje sobre o mundo, seria pensar que Deus foi muito bom para uns e muito ruim para outros, né? Então, aí dentro da cada cultura, Deus tem a sua importância, tem a sua representatividade. Então, vamos tirar esse lado mítico dessa expansão territorial e econômica dos Estados Unidos e vamos reinterpretar essa expansão a partir do contexto histórico de diversos fatores, né? Vão ser aliados diversos fatores que vão proporcionar esse desenvolvimento norte-americano, né? Então, a partir da independência, né? Como eu falei, né? O poder bélico, né? E a capacidade de se relacionar economicamente com outras nações vai acabar expandindo o território europeu, o território norte-americano sobre algumas nações europeias, né? Então, vai acontecer um grande fluxo migratório, né, principalmente europeus, pessoas que vão vir para os Estados Unidos para lidar com a construção do país, né? E em 1803, aí falando de compra de territórios, a expansão territorial sobre a Louisiana, que é um território que ele adquiriu da França, da Flórida, né, que adquiriu da Espanha, e sobre a região norte do México, né, após a guerra de 1848, onde os Estados Unidos ganhou essa guerra e acabou anexando territórios que pertenciam ao México, né? E, claro, a corrida do ouro, né, na Califórnia, né? A corrida do ouro representou aí um grande incentivo do governo e aos pioneiros dessa exploração econômica do ouro e também proporcionou a expansão de ferrovias, né? Então, acontecia nesse momento aí a conexão ferroviária entre diversas partes do território norte-americano, né? Então, como eu falei, essa expansão rápida, econômica e territorialmente dos Estados Unidos vai ficar conhecido como destino manifesto, né? Que é a justificativa que Deus traçou esse destino, como eu já falei anteriormente. Porém, né, nem tudo é, digamos, nem tudo é maravilhas, né? Esse crescimento dos Estados Unidos levaria, né, anos mais tarde, a uma divisão territorial dos Estados Unidos em termos territorial e ideológico, né, e econômico. Então, a guerra de secessão, né, o território dividido, vai representar a disputa de interesses dentro do território norte-americano, né? Primeiro, nós vamos ter um norte que se desenvolvia por meio da manufatura e do comércio, né? O norte industrial, que, para preservar a indústria nacional, acabava exigindo do governo a taxação, né, a cobrança de impostos mais altos sobre produtos importados, né? Então, assim, evitaria a entrada de menos produtos e a comercialização dos produtos produzidos no próprio país, né? Porém, enquanto o norte exigia essa taxação, o sul se sentia prejudicado, porque nós tínhamos no sul uma economia agroexportadora baseada na mão de obra escrava, né? Então, a taxação dos produtos importados acabava prejudicando
o Sul, que dependia desses produtos importados. Então, com isso, nós vamos ter a disputa de interesse, né? O Norte pensando no desenvolvimento industrial e o Sul pensando aí na manutenção da sua atividade escravista, voltado para a agroexportação de produtos base, né? Produtos agrícolas, principalmente. Então, com as eleições de 1860, nós vamos ter o agravamento dessa questão territorial, né, dessa divisão territorial e ideológica dos Estados Unidos. Porque com a eleição de Abraham Lincoln, né, que representava os interesses do Norte, nós vamos ter a separação de uma parte do Sul, que comandada pela Carolina do Sul, que vai formar os Estados Confederados, né? Então, vai se dividir economicamente, territorialmente, o Sul do Norte, né? E aí os demais estados vão formar os estados da União. Então, nós ficamos aí com dois interesses distintos. Esses dois interesses entre Norte e Sul vai acabar levando à Guerra de Secessão, né? Que vai de 1861 a 1865, que é uma guerra civil, que após 4 anos, né, de conflitos violentos, cerca de 620 mil mortos e a vitória do Norte, né, aliada aí à sua superioridade econômica e tecnológica. Claro, né, o Norte industrial tinha mais poderio bélico, né, tinha mais tecnologia e, claro, poder econômico maior, né? Em 1863, durante ainda a Guerra Civil, né, e atendendo os interesses do Norte, que exigia que era a favor da abolição da escravatura, né, assim gerando competitividade no mercado consumidor, Abraham Lincoln declara o fim da escravidão, né? Então, o fim da escravidão vai acontecer nos Estados Unidos nesse contexto de guerra civil. Porém, após a rendição do Estado do Sul, né, após 5 dias, né, essa rendição, Abraham Lincoln, que acabava de ser reeleito para sua segunda gestão à frente do governo norte-americano, ele vai ser assassinado, né? Não se preocupe, tá, gente? Em alguns contextos da história dos Estados Unidos, vocês vão ver que é quase moda representantes, líderes políticos serem assassinados, né? Então, Abraham Lincoln vai ser assassinado após a sua reeleição e após em função desse atendimento, né, de atender as questões do Norte e aí declarando a abolição da escravatura, né? Então, as questões políticas vão acabar levando a esse assassinato, né? O contexto após essa morte de Abraham Lincoln é a questão racial, né, preconceituosa que atingiu os Estados Unidos nas décadas seguintes e, infelizmente, a gente ainda nota na realidade norte-americana esse enraizamento dessas questões, né? A escravidão deixou esse legado, infelizmente, né, de preconceito e de opressão dessas classes menos favorecidas em função da sua raça, em função da sua cor, né? Porém, né, apesar desse contexto negativo, né, de segregação racial, de construção do preconceito vinculados a esse período de escravidão, nós vamos ter nos Estados Unidos um processo de reconstrução radical, né? É uma doutrina, né, um período da história em que pessoas contrárias à opressão negra, né, à opressão racial, essa separação de ideologias em função de ser branco ou de ser negro, vão tentar reconstruir uma nação mais democrática, né? Principalmente de modo a incluir os negros por meio da educação, do direito do voto e da distribuição de terra, né? Observe, né? Uma pequena diferença em relação à nossa abolição, né? A abolição dos Estados Unidos tentou reparar de alguma forma esses danos e a nossa, infelizmente, deixou os nossos negros
abandonados à própria sorte, né? Então, isso justifica muita coisa também na nossa diferença, como se lida a questão do preconceito, essa formação preconceituosa nas duas realidades. Em relação a essas medidas, né, de inclusão dos negros, o lado oposto, pessoas, né, que vão ser contra essa inclusão, essa igualdade racial nos Estados Unidos, vão surgir sociedades secretas, grupos de oposição a essas ideologias, né, que vão passar violentamente a atemorizar os negros e quem fosse de apoio a essa igualdade racial nos Estados Unidos, né? Isso também vai justificar muitas mortes no contexto da história norte-americana, nessa luta de interesses pela igualdade dos negros. Porém, né, agora nós vamos falar de retrocesso. Né? O Acordo de Ais é uma política em que Rutherford Hayes ele vai se eleger presidente dos Estados Unidos, prometendo a não intervenção nos estados do Sul. Né? Então, os estados do Sul que ainda ficavam naquela perspectiva de voltar à sua economia baseada na escravatura. Né? Então, os estados do Sul, mesmo após a abolição da escravatura, ainda ficou atrelado a essa economia agroexportadora e principalmente dependente da mão de obra escrava. Então, o Rutherford ele vai prometer que não vai se interferir nas questões dos estados do Sul, né? Então, com isso, nós vamos ter um retrocesso na conquista dos direitos dos negros, né? Então, muitos negros vão perder os direitos que tinham conquistado até então, em 1865. Né? Então, daí vão surgir os Black Codes, né? Que são códigos negros, e isso representaria, né? Aí no contexto da história norte-americana, de fato, uma segregação racial, né? Onde negros não podiam exercer cargos públicos, não poderiam votar e frequentar os mesmos espaços que os brancos, né? Assim como aconteceu na África do Sul durante muito tempo o apartheid, nós vamos ter também esse contexto de segregação, de separação dos negros em relação aos brancos, né? Porém, apenas na década, né, de 60 e 50, nós vamos ter pelo processo de luta, né, dos direitos civis, a segregação racial foi oficialmente abolido na sociedade estadunidense, né? Entre aspas, né? Porque apesar dessas políticas de inclusão nessas décadas, nós vamos ter ainda assim, como eu já falei, né? O enraizamento do preconceito e da questão do menos favorecimento dos negros, na sua maioria, em relação à sociedade e cultura dos Estados Unidos, por meio principalmente do preconceito, né? Essa luta, né, de direitos civis, esse contexto de segregação racial, aí que vai se dar por fim entre a década de 50 e 60, vai revelar grandes líderes, né, de resistência negra, né? E aí nós temos algumas figuras importantes nesse contexto. Primeiro, aqui nessa imagem, é Malcolm X, né, que é um representante de luta negra, nesse período de segregação racial, assassinado, né, assassinado em praça pública, digamos assim, um evento público em que ele defendia a inclusão e o fim dessa segregação racial. Nós vamos ter esse outro, né, que é Martin Luther King, que é outro líder político, né, de direitos civis dos Estados Unidos em função dos negros, né, também assassinado, né? Por isso que eu disse que, né, nesse contexto, digamos que era moda esses líderes políticos nesse contexto serem assassinados, né? Porque, como a gente viu lá, os Black Codes estabeleciam a separação, né? Os negros não eram considerados membros dessa sociedade, né? Foram inferiorizados durante muito tempo, e esses personagens acabaram se colocando à frente nessa luta por direitos civis e igualitários entre homens brancos e negros nos Estados Unidos.
E temos aqui mais recente, né, uma forma de resistência, como os negros chegaram ao poder, né, nos Estados Unidos, digamos assim. Então, o Barack Obama, presidente norte-americano, representa digamos assim, o triunfo dessa cultura negra, né? Foi o primeiro homem negro a se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Então, se mostra aí a resistência negra nos Estados Unidos, né? E, apesar de, na maioria dos casos, nas entrelinhas, né, a gente vê a questão do preconceito, a questão da discriminação racial, a gente vê que aconteceu, né? Um homem negro chegou à superioridade do poder político dos Estados Unidos. Nós vamos falar de desenvolvimento e prosperidade, né? Como a gente viu, o norte se sobressaiu sobre o sul, né, industrial. Com isso, nós tivemos um acelerado crescimento econômico dos Estados Unidos vinculado a diversos fatores, né? Então, nós vamos ter descoberta de reservas de ferro, cobre e petróleo, né, como aí o petróleo como fonte de energia, o crescimento da produção industrial nacional, né? Então, os Estados Unidos foi se desenvolvendo industrialmente com indústria própria, né? Então, isso é uma diferença muito grande também na questão de emancipação econômica e política de um país, quando ele produz sua própria tecnologia, né, autossuficiente. A mecanização do campo, então aquele campo, né, aquele sul agrário, né, e exportador, agora estava mecanizado também, acelera a produção. A expansão das estradas de ferro e de portos, né, para escoação de produtos, e liderança na produção industrial e agrícola no século XIX. Então, a partir dessa vitória do Norte, houve essa expansão, não só do Norte industrial, mas também houve uma integralização do país, no projeto do país, que levou a essa dominação industrial e agrícola aí no final do século XIX. Porém, né, todo esse crescimento dos Estados Unidos necessitaria da busca de mercados, né? Então, os Estados Unidos ele vai adotar uma doutrina imperialista, aquela expansão do seu território para além de suas fronteiras. Como é que se dá isso? Através de novos mercados, né? Então, os Estados Unidos vai ter relações comerciais na América Latina, principalmente, e em outras partes do mundo, né? Gente, detalhe, os Estados Unidos ele está entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Então, para os dois lados, nós vamos ter comércio, nós vamos ter mercado. E, claro, uma relação favorecida, né, por essa questão, essa localização territorial. A América para os americanos, né, a doutrina Monroe, nós vamos ter, através dessa doutrina, digamos, a política do grande porrete, né, como está aqui, né, o Big Stick. A política em que os Estados Unidos vai ameaçar a outros países, outros territórios, caso os seus interesses estivessem sendo ameaçados, né? Então, significa que, por meio da sua força econômica e bélica, ele vai declarar ameaça a outras regiões, caso queiram intervir. E isso está vinculado lá à doutrina Monroe, como eu falei, que quando se tenta restabelecer a ordem europeia a partir aí da queda de Napoleão Bonaparte, né? Então, através desse lema, né, América para os americanos, os Estados Unidos vai conseguir exercer a influência sobre a América Latina, né? Então, toda a América Latina vai ficar sob influência dos Estados Unidos, né? Pelo poder econômico e territorial e também pela sua capacidade de armamento, né? Capacidade bélica. Isso vai fazer com que os Estados Unidos, né, intervenha tanto na América do Sul, né, como na América Central, e faça essa submissão desses territórios, né? E com isso ele vai acabar apoiando, interferindo em muitas independências, né? Principalmente na independência do Panamá, porque, digamos, no Panamá nós temos a galinha dos ovos de ouro para os Estados Unidos, que é um canal que liga o Oceano Atlântico
ao Oceano Pacífico. Então, imagine só, a vantagem que é para os Estados Unidos, né, ter o domínio desse canal, né, do Panamá. Então, o canal do Panamá, durante muito tempo, foi a ponte de conexão, né, entre esses dois oceanos que levava aos Estados Unidos a novos mercados. Bom, gente, é isso por hoje, né? A nossa aula, ela continua falando do contexto dos Estados Unidos na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar os movimentos de resistência negra nos Estados Unidos, vinculado lá à questão da reconstrução radical, né? A perda desses direitos e depois a luta novamente por esses direitos civis dos negros, né? Então, eu vou deixar para vocês como encaminhamento, vou deixar duas pesquisas, né? Primeiro, é a leitura do texto, né? Um texto que é de Martin Luther King, que ele diz o seguinte: I have a dream. Não sou bom de inglês, tá? Mas ele quer dizer o seguinte: eu tenho um sonho. Então, nesse texto, ele fala o sonho dele para o projeto de nação aí em relação à inclusão dos negros. E a dica de pesquisa, vocês vão pesquisar sobre George Floyd, né? Vocês vão fazer duas pesquisas. George Floyd, vocês vão encontrar vários contextos de pesquisa. Texto, manchetes, imagens, né? Então, vocês vão fazer essa pesquisa como encaminhamento para a próxima aula. A próxima aula eu retomo falando de resistência negra e movimentos, né, de resistência. Martin Luther King, né, a reconstrução radical, e desses dois casos, né, essa leitura do Eu Tenho um Sonho e sobre George Floyd. Então, deixo para vocês essa fundamentação sobre a construção dos Estados Unidos. Lembrem-se, todo o contexto histórico de hoje ele está vinculado a uma memória no passado, né? Então, é preciso a gente compreender por que os Estados Unidos é essa potência de hoje que bate de frente, né? Com todo mundo praticamente, né? Tem um poder bélico, econômico e territorial que se faz dele uma grande potência mundial. Então, por que disso, né? Preciso voltar a um contexto histórico passado para a gente interpretar. Então, é essa a minha ideia, né? Que a gente reconstrua, faça essa reinterpretação desse contexto dos Estados Unidos. Ok? Então, deixo para vocês essa abordagem. Lembrando, voltem ao livro, voltem a esse vídeo, voltem a outras fontes de pesquisa para vocês se fundamentarem e resolver a atividade proposta para vocês. Outra sugestão, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, lá no canal do YouTube, vocês deixem um comentário, pode deixar uma dúvida. Assim eu sei que você viu o vídeo, que você participou da aula, que você viu esse registro por meio dessa videoaula. Ok? Então, deixo para vocês um forte abraço. Tenham um bom dia e bons estudos.